Oi, gente. Boa tarde, quase boa noite. Falta só 7 minutos para as 6. Mas eu vou falar para você aqui rapidinho da palavra que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz assim: E chegaram ao outro lado do mar. E chegaram do outro lado do mar Jesus e os seus discípulos, né? À província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua moradia nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podiam prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Louvado seja Deus. Olha só, esta palavra. Jesus andava pregando com seus discípulos, né? E ele passou, entrou no barco e chegou neste lugar, na província dos Gadarenos, ele e seus discípulos. E assim que Jesus saiu do barco, veio um homem ao encontro de Jesus. Só que é o seguinte, nessa província dos Gadarenos existia justamente este homem que vivia preso, que eu falo para vocês, preso no espírito, milhares e milhares de espíritos imundos habitavam dentro deste homem. E pessoa nenhuma podia prender ele com cadeias, com correntes, com algemas, porque com grilhões ele quebrava tudo. Quebrava tudo, deixava em pedaços, embigalhava tudo. E ele vivia nos sepulcros, ele estava morando já nos sepulcros. As pessoas não passavam mais naquele lugar com medo dele, porque ele vivia atormentando todas as pessoas por causa dos espíritos imundos que habitavam dentro dele. E eram milhares de espíritos imundos. Bom, mas quando Jesus chegou na província dos Gadarenos e saiu do barco, ele viu e ele foi ao encontro de Jesus. Eu quero falar para você o seguinte: todo aquele que está preso no espírito, na alma, no coração, todo aquele que está preso no pecado, quando ele tem um encontro com Jesus, ele se liberta. Quando ele recebe Jesus, ele se liberta. Quando Jesus aceita ele, porque não é a gente que aceita Jesus, é Jesus que nos aceita, ele se liberta. Ele não vai viver mais preso. Por isso que quando ele viu Jesus, ele correu ao encontro de Jesus, porque ele vivia dia e noite atormentando, clamando, entendeu? Sofrendo, ele se cortava com pedras. Ele se feria, se machucava. Aliás, não era ele, eram os demônios, né, que estavam dentro dele. Aí diz aqui: o qual tinha a sua morada nos sepulcros, morava nos sepulcros, né? O versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, ele foi muitas vezes preso. As pessoas pegavam ele e prendiam, mas não adiantava, ele se soltava. Como hoje as pessoas que aceitam o Senhor, né? O Senhor aceita e está na igreja, está fazendo a vontade do Pai, mas de repente por qualquer coisa, por qualquer descuido, aí ele vai sair outra vez da presença do Senhor e vai viver outra vez no mundo, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do mundo, fazendo a vontade do pecado. É isso. Bom, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amassar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Olha só. Quando ele avistou Jesus saindo do barco, ele correu e adorou Jesus, e o adorou. E olha só o que ele falava para Jesus.
Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Você está vendo aí como os anjos do demônio conheciam Jesus. Aonde Jesus chegava, eles conheciam. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem. Jesus dizia, sai deste homem, espírito imundo. E ele falava para Jesus que não era para Jesus atormentar ele. Aliás, não era ele, eram os demônios que falavam, porque ele não queria sair daquele corpo, entendeu? Porque os demônios não têm corpo, os demônios são invisíveis, os demônios, eles estão precisando de um corpo. E aonde ele chega na pessoa, que a pessoa está com o corpo aberto, quando a pessoa dá entrada para eles, porque eles entram mesmo, né? Eles entram, eles roubam, eles, como é que se diz? Eles não batem para entrar, porque quem bate para entrar na porta para entrar é Jesus. Eles arrombam e entram na vida da pessoa, destruindo a vida da pessoa. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. O espírito imundo, um deles respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Milhares de demônios. Agora você imagina um espírito dentro de uma pessoa. Já faz destroço. Agora você imagina milhares de anjos demoníacos dentro de uma pessoa. Faz bagaço, faz bagaceira, acaba com tudo. Isso é muito triste. E rogava-lhe muito que eu não enviasse para fora daquela província. Olha só. O espírito imundo anda procurando um corpo. E quando ele acha um corpo, ele não quer sair. Quando a pessoa abre porta para ele entrar, quando a pessoa abre brecha, ele entra. E quando não abre brecha, ele arromba. Eu digo arromba, abre brecha, é o lugar que a pessoa dá para ele entrar. São as atitudes que a pessoa faz. São os palavrões, são o jeito da pessoa viver, andar, falar, estar. Ele entra, ele arromba mesmo e entra e faz destroço na vida da pessoa. E ele não quer mais sair. Por isso que eles diziam, o que tem eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Não me atormentes. Porque ele não queria que Jesus mandasse ele sair daquele corpo, porque eles aproveitam quando eles estão dentro de um corpo de uma pessoa, porque eles são invisíveis, eles são só espírito. Eles precisam de um corpo, por isso que eles andam vagando, procurando a primeira pessoa que abre brecha para ele entrar na vida. É isso. Mas eu quero te falar também que quando ele teve um encontro com Jesus, ele se livrou. Ele se livrou de todos os espíritos imundos, porque Jesus mandou que aqueles espíritos entrassem naquela manada de porcos que via passando naquele instante. E todos os porcos se precipitavam de cima daquele monte, rio abaixo. Todos morreram afogados. Ou seja, Jesus limpou aquele homem que andava no sepulcro, atormentando todo mundo que morava no sepulcro e andava atormentando as pessoas. Porque ele teve um encontro com Jesus. E se você quiser se limpar também de todo o pecado, tenha um encontro com Jesus. Né? Busque o Senhor para que Jesus te aceite. Arrependa-se dos seus pecados. Renuncia, porque tem que haver arrependimento e renúncia para que Jesus possa livrar e libertar. Quer ser livre de verdade? É ter um encontro com Jesus. Jesus vai libertar de todo o pecado, porque ele morreu na cruz justamente para isso, para nos libertar de todo o pecado, de tudo de ruim, de toda destruição. Tá? Essa é a palavra que eu deixo para você hoje aqui, no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5, 6 por aí, tá bom? Continua lendo na sua casa. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.